dia a todos, bom dia meus amigos painelistas. Gente, eu se considerar... Eu sou Felipe Sned, de São Paulo, da Record TV. Se considerar os quase 20 anos que eu tenho de mercado, contando com o meu tempo de agência júnior, eu lembro, desde então, sempre me chamava a atenção como o nosso mercado sempre estava se debatendo, como ele estava em terapia, sempre se questionando. E se for para pensar, estar em terapia é muito bom, né? Porque significa que a gente está se cuidando, se tratando. Desde então, vamos considerar aí, vamos colocar 10 anos para cá, essas terapias foram ficando mais intensas, especialmente com o advento da tecnologia. E, ao mesmo tempo, eu percebo que nunca foi um momento tão legal, tão bom para ser publicitário. Eu acho que tinha, desses 20 anos, tantas coisas que eu sonhava, que eu nem imaginava que pudessem ser possíveis, hoje são possíveis, especialmente em termos de mensuração, hipersegmentação, atribuição, avaliação de resultados, mas, ao mesmo tempo, gera-se muitos desafios, muitos repensamentos aí de a gente entender, sobretudo no ambiente de negócios, falando aí na mudança do comportamento do consumidor, né, na hiperfragmentação do seu consumo. E estamos aqui com pessoas de diversos lados do balcão. A gente tem aí a Rosane como head de marketing de um grande anunciante, um anunciante aqui desta terra, que foi para o Brasilzão, foi para o mundo. A gente tem a Rafa, do lado das nossas agências, e temos o Cássio aí como plataforma de tecnologia. Posto isso, minha primeira pergunta vai para a Rosane. Rosane, da perspectiva de uma marca centenária, tradicional, de novo, dessa terra, qual a sua visão desse momento de transformações desses nossos mares? Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, Regina. Um prazer. Eu acho que eu tenho mais a aprender do que ensinar. Mas, sim, eu trago uma visão de uma indústria, né? A Tramontina é uma marca de 103 anos, tem uma vocação absolutamente industrial e genuinamente brasileira, mas que valoriza muito as suas origens, né? Marcelo Heck, nós estávamos falando, ela é muito local, valoriza as suas raízes com uma visão global para o mundo. E a Tramontina tem uma peculiaridade, né? Assim, o core dela são facas, talheres e panelas, mas daí ela produz mais 22 mil itens, de segmentos muito diferentes entre si. Então, ferramentas para agricultura, construção civil, equipamentos para jardinagem, pias, cubas, coifas, móveis plásticos de madeira, porcelana. Vocês já estão cansados de me ouvir? Não é propaganda, é só para contextualizar com uma marca única, uma marca monolítica, marca mãe. E com o advento das novas mídias, das plataformas digitais, das redes sociais, nós vivemos como a passagem de um furacão. Há 10 anos, para ter uma ideia, e na última década, a minha equipe, que tinha 6 pessoas, 6 profissionais na equipe, saltou para 50. Hoje eu tenho 50, quase 50, né? E me faltam pessoas, me faltam profissionais especializados. Eu preciso buscar especialistas da mídia digital, de conteúdo, de canais. Essa mudança eu vivi e vivo diariamente. Aí eu penso, como eu era feliz, né? Quando eu tinha assim, o filme Corte Rápido, Corte com Tramontina, e a gente até virou meme, e a gente inseria na Globo, SBT, Band, Record, e ia dormir tranquilo. E eu não me achava feliz. Eu mal sabia o que eu viria a viver. Eu tenho muitos anos de empresa e muitos anos nessa área. Então, nós vivemos uma transformação
profunda, de fora para dentro. Eu sou da terra de gringos, né? Comunicação e marketing é custo, não é tanto investimento assim. E no início me diziam, mas é tão caro colocar na TV aberta, fechada, agora no digital, coloca ali que é bem mais barato. Eu tive essa etapa para enfrentar também. E da porta para dentro ainda, comunicação e marketing, todo mundo dá um pitaco. Todo mundo entende de futebol e de marketing. Todo mundo acha que pode opinar. Mas a gente precisa olhar da porta para fora. Quem é o consumidor dessa marca Tramontina, que é imediatamente identificada com faca, panela, talher e produz mais uma série de coisas? Quem é o futuro consumidor? Os jovens são são os nossos futuros consumidores. E eles têm uma coisa fantástica, a herança dos pais e dos avós. Meio caminho andado. Marca Tramontina, mais lembrada, uma das mais fortes do Brasil, Love Mark, ok. Love Brand, ok. Só que eles querem a Tramontina deles. Dos pais e dos avós, são dos pais e dos avós. Qual é a Tramontina desses jovens? Nossos filhos, sobrinhos, netos. Daí, seu Google, não deu mais para dormir direito. Eu era mais feliz e não sabia. Então é isso. Essa é a minha experiência. Muito bem. Vamos aproveitar. Gostei, achei justa essa reclamação. A vida era mais fácil, né? Muito mais fácil. Então vamos dar a oportunidade, vamos dar o microfone para o seu Google responder. Mas ele vai responder outras perguntas antes. Cássio, qual a sua visão, quais os seus insights, como você vê as oportunidades que esse mundo de transformações tem gerado para os gestores de marca? Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Como pai de 3, eu sei o quanto é difícil ficar sem dormir, então me solidarizo absolutamente contigo. Bom dia, Luiz, Dudu, Regina, vice-governador, obrigado pela organização incrível, obrigado pelo convite, super honrado de estar aqui. Eu sou um pouco gaúcho, eu tenho uma relação muito forte, minha mulher é de Cachoeira do Sul, então estou sempre aqui. Nas festas de aniversário dos meus filhos, o parabéns sempre, na lavoura e na amizade, então sempre tem esse parabéns, então eu tenho uma relação gaúcha muito forte, é um super prazer estar aqui. Toda vez que a gente pensa em... De fato, está mais difícil. Eu adoro uma frase do David Droga, que há 5 anos atrás ele disse: está difícil e vai ficar cada dia mais difícil. Vai dar mais trabalho, é um fato que vai dar mais trabalho. Mas eu acho que o olhar aqui, e a gente gosta bastante de falar, nesse uso inteligente dos dados. Como que a gente pode... O Google hoje ele é um grande termômetro do que a sociedade pensa, do que a sociedade quer consumir, dos anseios que a sociedade tem. Nessa grande jornada de consumo, que é da minha mãe, que adora Tramontina, já vai ser dos meus filhos, que é minha também, é entender que essa jornada ficou ela está cada vez menos linear. Ela não é mais linear, ela não é mais sequencial, ela passa por vários momentos, ela passa por vários movimentos. Quando a gente olha um pouquinho para os números e o quanto está todo mundo, não precisamos reforçar aqui do ponto de vista de digitalização, né? Essa aqui na minha frente, a TV ganhou um C porque a TV está conectada e hoje 2 a cada 3 domicílios no Brasil, 2 domicílios têm uma TV conectada. Se a gente for agora num varejista, a TV mais baratinha do varejista vai vir com um botão do YouTube ali. A gente está falando de 250 milhões de celulares. A gente está falando numa jornada que todo mundo aqui nessa sala que responde por comunicação de grandes marcas, de grandes agências, precisa entender mais a fundo esse pulso do consumidor mesmo e tentar fazer essa leitura o mais profunda possível do ponto de vista de dados. Você tem uma abundância de dados e como a gente vai a fundo ali. A gente fala muito no Google, sim, a gente vai setando tendências, né? Na minha indústria, por exemplo, eu cuido de foods, de beverages e das relações com o governo. O governador fez uma introdução aqui que, sim, do ponto de vista de mover a opinião pública, que todo governante precisa, está mais difícil, dá mais trabalho, de fato. Ao passo que também dá mais oportunidades.
Então, por exemplo, a gente tem casos aqui pelo Brasil onde secretarias de saúde conseguem ativar campanhas geolocalizadas para estimular a vacinação, e essa vacinação faz com que menos vacinas vão ser incineradas. Então, a gente está falando, de fato, da comunicação na ponta ajudando toda essa jornada. A gente está, por exemplo, né, na indústria de foods e beverages, a gente fala muito disso. A receita mais buscada no Google é bolo de cenoura. Há mais de 10 anos, o que mais se busca no Google, quando você pensa numa receita, é bolo de cenoura. Todo mundo quer lembrar um pouquinho daquele bolo de cenoura que a nossa avó fazia. Bacana, mas abaixo do bolo de cenoura tem milhares de microbolos de cenoura e de microcomportamentos acontecendo. Né? Que em um momento é um determinado chá, que em um momento é uma determinada receita, que em um momento é uma determinada comida. Então, como que a gente... Todo mundo aqui nessa sala consegue ter esse termômetro e esse pulso bem de perto, consegue fazer essa análise de dados para entregar uma comunicação mais eficiente, para reforçar a marca, né? Quando a gente, cada vez mais é difícil discutir branding ou performance, awareness ou consideração. A gente está falando de uma jornada que está cada vez menos linear, com mais pontos de conexão, de interrogação, de discussão. E se a gente não tiver uma profunda leitura dos dados, vai ficar mais difícil. Vai ficar muito mais difícil fazer. Então, pensar em tendência, sempre vai ter uma tendência nova. Todo dia a gente vai estar vivendo uma tendência nova. A gente é uma indústria que, sim, gosta de uma buzzword, está tudo bem, é legal, e vamos surfar isso, não tem problema algum. Mas, no fundo, a gente precisa entregar o resultado de negócio que a Tramontina espera que você, e que você é cobrada. É perfeito essa, Cássio. Nós temos que desenvolver a cultura de dados. Nós nos demos conta, uns anos atrás, nós não tínhamos um banco de dados, nós tínhamos um bando de dados. Era um desencontro, muitos dados que vinham através das redes sociais, dados através dos nossos canais proprietários, das stores, as lojas físicas, o e-commerce, mas nós, com a falta de cultura de dados, nós não fazíamos nada com isso. O consumidor em potencial de itens para churrasco pode ser um consumidor em potencial para a linha de ferramentas, do hobby, do faça você mesmo, ou de móveis. É sobre isso, esse cruzamento e essa ciência, a gente viu que nós, aprendendo e aculturando para dentro, inclusive os decisores, quem tem o poder de decisão, são os diretores de cada unidade, que têm autonomia e têm a verba e querem decidir sobre os planos táticos por categoria de produtos, ali já é um caminho para o sucesso. Exatamente. O que eu faço com esses dados? Como que eu potencializo? Como que eu otimizo? E aí está perfeito, Rosane. E tem um elemento aqui que é tentar encontrar as correlações. E a gente fala bastante disso. Saiu essa semana agora que o Brasil é o segundo mercado da BYD no mundo, que é o segundo mercado que mais vende carros chineses no mundo. A gente já vem, por assim dizer, antecipando essa tendência, lendo as buscas, lendo a procura. A correlação da compra de um carro com busca sobre o carro no Google é da ordem de 98%. Uau. Então, isso estava acontecendo. Então, quando a gente pega, a indústria automobilística trabalha perfeitamente com isso. Então, a Rafa consegue antecipar lá quantos carros, quantos Nivos serão vendidos daqui a 6 meses pelo número de buscas. Ninguém vai comprar um carro sem fazer uma extensa pesquisa, sem olhar no detalhe, o airbag, a segurança, os detalhes todos dos carros. Então, isso vale para a indústria automobilística, isso vale para o governo, isso vale para foods, isso vale para esse momento do nosso consumidor hoje. Muito bem. Rafa, você é figura carimbadíssima nos eventos do Sempre, nos eventos dos nossos mercados, e acho difícil, aliás, você nunca não passa pela importância da criatividade no todo, né? Então, como líder da área de dados e mídia de uma das maiores agências desse país, como você vê essa equação? Bom dia, gente. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu adoro essa discussão, porque eu acho que a gente ainda comete o equívoco de tratar em casinhas separadas o que é criatividade e o que é dados e mídia, né?
Eu gosto de brincar que eu falo que isso é quase cafona, gente, a gente pensar nisso em duas esteiras separadas. Quando a gente olha para dados, e aqui a gente trouxe já essa conversa um pouco no painel, é indiscutível que daqui para frente a gente vai precisar cada vez mais de dados. A gente não volta mais atrás para onde existia aquela receita de bolo, gente, e que você colocava a comunicação no ar quando você era mais feliz, que você colocava a comunicação no ar, dormia, e depois você ia ver lá 1 mês, 2 meses depois se tinha vendido ou não. Não existe mais, a gente não volta para aquele tempo. Né? Tem uma frase que fala, o nosso paladar nunca retrocede. Então, quando a gente tem a possibilidade de avaliar, de otimizar, de customizar, não tem como a gente voltar. Então, quando a gente olha, mídia não é mais sobre mídia. Mídia é sobre jornada do consumidor. Mídia é sobre você saber como você vai impactar cada consumidor em cada momento diferente. Isso que a gente está fazendo aqui agora é mídia. O que a gente faz nas nossas redes sociais é mídia. O que tem na Globo, o que tem no Google, o que tem no Meta, TikTok, nos jornais, nos rádios, é mídia. Tudo é mídia. Então, quando a gente olha esses dois ecossistemas, eles mudaram muito. E aí a gente tende a alocar isso em casinhas separadas. Mas a grande verdade é, todas as ferramentas para que você junte dados, para que você opere através de inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente no painel também. Você está falando de algo que todo mundo da indústria tem a mesma possibilidade, a mesma entrega. Alguns estão mais preparados, alguns têm mais investimento, mas a ferramenta, o capability, está ali, disponível para todo mundo. Aonde entra a criatividade? A criatividade é o que difere a gente num mundo de fragmentação, no mundo de pulverização, no mundo de análise, aonde você vai sair do momento pulverizado. A gente falava há 10, 20 anos atrás, que você chegava com uma campanha, tinha um momento do efeito paisagem, quando você tinha muita cobertura e frequência, né? Falava, essa campanha aqui entrou no efeito paisagem, todo mundo, ninguém jamais nem enxerga ela hoje. Hoje você tem o mesmo efeito paisagem, mas no risco da fragmentação, da falta de atenção. É tanto espaço, é tanta comunicação. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês são, por dia, impactados por algum tipo de comunicação? O efeito paisagem, que é você simplesmente não olhar mais, você não perceber, ele vem por causa desse excesso de comunicação que a gente tem. O que vai diferenciar uma marca? O que vai colocar uma Tramontina num papel de diferenciação? É a criatividade, é o que salta aos olhos. Na grande verdade, se a gente pensar, os veículos de comunicação também fazem comunicação. Eles precisam da criatividade para mostrar a diferenciação deles. Então, o ponto principal, e a gente trabalha muito isso na UMAP, que é, cara, criatividade é o nosso pilar central. Ele é o que nos coloca num lugar diferente. Dados e mídia, eles são a base de toda a nossa operação. Acho que esse é um outro equívoco. Às vezes a gente tende a olhar para dados depois que a coisa aconteceu. E se você não está lá no início, é um pouco quando você fala um bando de dados, se você não sabe o que você quer capturar no início, dificilmente você vai otimizar. Dificilmente você vai aplicar a criatividade, porque você não fez o processo. Para você operar através de dados, você precisa organizar o ecossistema. A mídia, para que ela seja um impulsionador da sua criatividade, ela precisa estar no início da conversa também. Aquela história, aqui eu faço uma provocação, principalmente para os clientes e para as agências, que na hora que estruturam uma apresentação, fazem lá planejamento, criação, aí deixa 5 minutos lá no final para o time de mídia e dados. Está errado. Mídia é uma conversa lá do início, que é sobre audiência, é sobre aonde você quer chegar, como que você vai trabalhar. Então, se você não integrar esse processo como um todo, é impossível. Hoje, na UMAP, a gente tem quase 100, um pouquinho mais, 109 pessoas, é o último número que eu tenho, de pessoas trabalhando na área de dados. Isso significa 15% da agência. Por quê? Porque a gente traz output para a criação através de dados. Do que a gente captura, dos sinais que a gente captura de Google, que a gente captura dos meios on e off. Eu não gosto muito de falar, quem já me ouviu falando sabe disso, eu não gosto muito dessa divisão. Eu acho que hoje existe a forma de atenção, a jornada do consumidor. Mas você precisa trazer isso para o início. Então, quando eu falo de criatividade, criatividade é o que vai te colocar num lugar de destaque. E criatividade não é responsabilidade só do criativo. Criatividade é responsabilidade de todo mundo que está envolvido no processo. Qualquer pessoa que atua na área de marketing,
seja ele o stakeholder dentro do veículo, seja ele dentro de uma agência ou dentro do cliente, ele tem que ter um compromisso com a criatividade. Porque é isso que difere a sua marca. É isso que garante atenção. E, né? Rafa, eu quero pegar esse gancho da criatividade e / compromisso. A criatividade deve andar junto também com a cultura da marca. Às vezes, só criatividade, sem respeitar o DNA, a cultura da marca, pode ser metade do caminho apenas. Entendeu? E quero também pegar o gancho sobre a jornada do consumidor. A gente fala, eu estou falando da nossa experiência, eu falo de dentro de casa. Nós falamos muito pouco sobre a jornada do consumidor. Nós falamos muito pouco sobre qual o consumidor que eu quero atingir. A Tramontina vende... Qual é o consumidor da Tramontina? De A a Z. Todas as classes, todas as faixas etárias, todas as pessoas... Não existe. Quem quer vender tudo para todo mundo o tempo todo, não faz nada. A gente precisa focar, a gente precisa saber com quem a gente quer falar, a gente precisa fazer escolhas. Cada escolha, uma renúncia. E aí, vou pegar mais um gancho do papel das agências. Estou vendo assim, muita gente querida, muita gente que já trabalhei, muita gente que estou trabalhando e que pretendo trabalhar. Agências e veículos nos provoquem, agências nos digam coisas que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Como é que é o terapeuta? A gente paga para ele dizer o que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa, e a gente paga bem. Nesse sentido, nos digam, vocês trazem um olhar de fora para dentro. Eu falo porque eu estou há muito tempo na mesma empresa, no mesmo negócio, e estou lá, eu vejo, talvez eu tenha uma visão limitada. Nos tragam e nos provoquem. Seguinte, nós vamos ter que fazer um recorte desse consumidor para otimizar esse investimento, para falar ali, para focar, todos não dá, sabe? Então, criatividade andando junto com a cultura, respeitando a cultura da empresa, mas respeitar a cultura da empresa não quer dizer que não possa provocar, trazer, ousar, e precisa se falar mais sobre a jornada do consumidor, quem ele é, qual o tamanho do bolso, qual o comportamento, o que ele deseja. Pessoal, a Tramontina é a marca mais lembrada e amada. Será que todo mundo efetivamente sai de casa, ou mesmo na sala de casa, né? Ela pesquisando na internet, efetivamente volta para casa ou efetiva ali na sala de casa a compra da Tramontina? Claro que não. Tem outro caminho de percalços, relação custo-benefício que não está equilibrada, o preço versus valor, falei, não é esse, não está equalizado, não encontrou produto, a expectativa não é essa. Então, assim, a jornada, o comportamento, o desejo, os novos comportamentos, mudou, o mundo mudou. Então, Rafa, eu quis pegar, sabe? Não, mas eu acho ótimo. Acho que tem um ponto que é importante a gente lembrar, que é assim, a partir dos mesmos dados, a gente pode chegar em diversas situações diferentes e análises diferentes. Então, é importante que a gente entenda que esse impulsionador da criatividade, ele vai vir a partir do que você coletou e de como você trabalhou. Então, muitas vezes, quando a gente fala, essa campanha não deu certo. Essa campanha não deu certo. É um clássico. Essa campanha não deu certo, mas qual foi o objetivo que você traçou? Você olhou criativamente também? Você saiu de um lugar comum? Criativamente? Então, a minha provocação a todos os stakeholders da indústria é: o lugar, o conforto, é um lugar muito perigoso da gente estar. Enquanto marca, enquanto marketing, enquanto indústria. O conforto é o lugar que deixa a gente estagnado e que não cria diferenciação. Então, toda vez que vocês sentirem que vocês encontraram uma receita de bolo,
que está funcionando muito bem, Desconfie. é esse corte, desconfie. Porque o conforto é o lugar mais perigoso que a nossa indústria pode ficar. E, Felipe, só um gancho aqui, acho que tem um ponto importante da Rafa. Adoro quando a Rafa traz essa discussão do on-off, né? Cada vez que a gente fala em on-off, acontece alguma coisa. Você pode estar construindo marca numa relação de resposta de um comentário num review de um produto da Tramontina. Isso é construção de marca. Mas a gente fica nessa coisa, não, meu momento de branding, meu momento de performance... Gente, não existe mais funil assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não existe funil. Você tem lá um momento de uma pessoa gostando, engajando, reclamando, tendo dúvidas sobre o teu produto. Você está construindo marca numa caixinha de comentário do teu site. Isso também é construção de marca. É importante ler o dado e ter uma estratégia de como você vai fazer essa resposta, como você vai endereçar essa mensagem. Perfeito, perfeito. E Rô, você me fez pensar numa coisa também. A criatividade, ela tem que estar na cultura da empresa, mas acho muito legal quando a cultura da empresa é criativa. Quando a cultura da empresa é dados também. Eu acho que essa é a coisa que também que o terapeuta fala, que a gente precisa... É dolorido, mas a gente precisa aprender a aceitar. Rafinha, de volta para você. Esse tema eu adoro. Retenção e atração de talentos. Né? Acho que a gente não tem, falando de terapia de novo, eu acho que não tem um almoço que eu não toco nessa tecla, que eu não sofro por ela. Como que a gente deve repactuar o compromisso com uma formação mais qualificada dos profissionais, atrair mais profissionais para evitar o processo de juniorização? Eu adoro esse tema, mas confesso que eu dou... Sempre eu tenho um ponto de vista que pode ser polêmico e não agrada a todo mundo. Tudo mudou nessa indústria, gente, tudo. Mas 3 coisas não mudaram. Os stakeholders continuam os mesmos. A gente tem marcas, clientes, a gente tem agências e a gente tem parceiros, veículos, parceiros de tecnologia, isso não mudou. Para a gente falar sobre esse pacto de como desenvolver uma indústria mais sênior, desenvolvimento, a gente precisa entender por que a gente parou de desenvolver essas pessoas, por que a gente parou de reter esses talentos, por que a gente está criando uma indústria, muitas vezes, mais júnior. Então, vamos voltar lá no advento de aceleração digital. No começo aqui, a gente falou, o digital veio com uma promessa, o jeito mais barato de fazer comunicação. Mentira. Primeiro mito que foi criado. Ele pode ser um dos jeitos mais assertivos, ele pode ser um jeito mais fácil de mensuração, mas ele é um jeito que demanda de um investimento enorme. As pessoas esqueceram de dizer que você precisava contratar ferramenta, que antes o que você precisava de uma pessoa para operar, você vai precisar de 4, a conta é mais ou menos essa. Esqueceu que você precisa otimizar, que você precisa mudar a campanha. Isso criou um ecossistema muito maior. Acontece que os stakeholders da indústria, e aqui eu fui cliente 25 anos, gente, então a minha crítica vai para o que eu fui também, tá? Os clientes, eles entenderam que esse é um jeito mais barato, então eu também quero pagar menos. A equação ela é simples. Se você paga menos, a outra ponta aqui, ela vai receber menos. Como é que ela vai desenvolver, reter os talentos? Os talentos também querem sair dessa ponta. Sim, Rafa, porque, como eu falei no início, havia uma premissa de que as mídias são mais de valor menor do que as mídias tradicionais. Também precisa uma cultura. Você tem um CPM mais barato, mas você tem um ecossistema que precisa. Então, o meu ponto sobre retenção, gente, a gente precisa construir um ecossistema forte. E a gente está vivendo o próximo momento, que pode atrapalhar a nossa indústria, pode piorar a retenção de talento e criação de talentos sêniores dentro da nossa indústria, que é a chegada de inteligência artificial. Inteligência artificial é maravilhoso. Vai otimizar, vai diminuir atividades que eram táticas, análise, você ganha prazo, você ganha agilidade. O que você punha 10 pessoas para fazer uma parte de análise, você vai colocar a inteligência artificial. Mas você vai precisar mudar a sua cadeia. Você vai precisar ter pessoas que tragam diferenciação, que tragam criatividade. É um time mais sênior do que aquele time que estava ali, somando, multiplicando, achando insights. Então, a gente precisa entender que a gente vai precisar reestruturar. E essa reestruturação, ela não vem com um significado simplesmente de redução de custo. Então, quando a gente fala sobre reter toda essa história que eu vim para dizer retenção de talento, passa por a gente ter uma indústria forte,
Como é que você retém talento, você põe pessoas sênior, se você quer pagar sempre menos? Eu gosto de contar um caso que, há um tempo atrás, estava sentado discutindo com um time de procurement, e aí eles falaram, eu preciso reduzir 15% esse ano a minha conta. Falei, ótimo. Falei, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez eu possa aprender com vocês. O seu plano de saúde aí aumentou de ano para ano? Aumentou. Eu falei, porque o meu aumentou mais de 30%. Você vai ter alguém do seu time que você vai ter que reconhecer, né? Porque é um talento para você não perder. Vou. Claro. Alguém aí vai te pedir para sair e na hora que você for buscar do mercado você vai pagar mais, não vai? Vou. Você vai ter dissídio, não vai? Vou. Como que você vai pagar menos, então, para mim? Significa que eu tenho que ou reduzir o meu time ou juniorizar o meu time? Porque essa é a única forma de eu te entregar o mesmo serviço pagando menos. Então, quando a gente fala sobre retenção de talento, é sobre a gente construir uma indústria forte. É sobre a gente estabelecer parâmetros saudáveis dessa relação. Então, para mim, tem um compromisso mesmo. A gente precisa olhar e entender. Tempo de cadeira é importante. A gente precisa olhar lideranças. Quando a gente olha uma... É estranho, gente. Você está contratando serviço. Você olha lá, tem um líder com 20 e poucos anos. Poucos são os talentos que estão prontos para desenvolver pessoas e liderar. É um ou outro. Nem todo mundo é Bill Gates e Steve Jobs. Isso não quer dizer que não seja maravilhoso. Mas para eu sentar na minha primeira cadeira de liderança, hoje eu tenho quase 300 pessoas embaixo de mim, mas demoraram muitos anos para eu entender os riscos, para eu entender os problemas, para eu antecipar situações. Então, o nosso compromisso é a gente olhar e entender que tipo de indústria a gente quer criar. Com base nisso, a gente vai desenvolver talentos fortes, a gente vai ter senioridade nos times, mas ter uma responsabilidade dos 3 stakeholders. Da gente, veículos em não minimizar e não tratar simplesmente custo de entrega de mídia como custo de operação, agências de estruturarem os times e não aceitarem bids que são completamente desproporcionais ao que a gente vai criar, e clientes entenderem que é necessário pagar por senioridade. Senioridade não é um presente. Senioridade vem com um custo. Muito bem. Cassião. Você não gosta muito quando eu falo disso, mas... Rafael, eu não sei quem não gosta. Eu acho que eu adoro. Alinhado contigo. Essa é a discussão. A inteligência artificial vem para melhorar processo, não vem para substituir. Custo só, não. Não é redução. Eficiência não é sobre isso. Ser eficiente, em vários momentos, é colocar a gente... eficaz. É ser mais eficaz. Vender mais rentabilidade. Não quer dizer que sua linha de custo é menor. Totalmente. É colocar mais criativos para fazer um filme lindo e ter a inteligência artificial te ajudando na otimização desse filme. É o contrário. E menos pessoas ali na operação, na ponta, no braço, trocando esses criativos. E eu só quero botar mais um... E tão importante quanto a criatividade é a entrega estratégica. Muito importante trazer um olhar sobre o negócio das agências e dos veículos, sob o ponto de vista do negócio. Sabe? Criativo, mais estratégia, mais inteligência igual a resultado do negócio. Acho que as marcas, as empresas esperam isso. E as empresas, pelo menos nós esperamos e temos isso a gente discutir numa grande mesa sobre o negócio. Tão importante quanto a criatividade. Muito bem, Cassião, eu acho que, não sei se foi você ou o Rafa, tocou numa palavrinha que vai ser o nosso tema agora. Nosso mercado adora o modismo, adora uma ondinha, né? Muitas vezes delas são espuma, não necessariamente movem ponteiros, obviamente que algumas movem. Mas, na sua visão, qual a importância de olharmos para a comunicação como um todo, de forma transversal, mantendo o foco no desenvolvimento do negócio? Excelente pergunta, Felipe. Eu acho que a gente comete um erro de toda vez que surge uma inovação, de que tem algo novo, de colocar essa coisa nessa caixinha nova e pegar uma coisa e dizer que essa outra caixinha morreu. Então, a gente mata alguém para colocar e para dar mais valor para o novo que está surgindo, o que está acontecendo. A gente viveu isso com o rádio, basta ver hoje como a gente consome áudio, a gente viveu isso com out of home, a gente viveu isso com outdoor, basta ver tudo que a gente vem conversando. Trabalho com a internet desde 1999. Eu brinco que comecei lá atrás, no IG, com o Nizam, e eu brinco que se amanhã a internet acabar, eu vou ter que vender coco em Itacaré,
o que, convenhamos, não é tão ruim. Adoraria. Mas se você vender a internet, meu filho, vai ser bem mais fácil vender o coco, pode ter certeza. E algumas transformações, a gente viveu algumas transformações. A gente viveu a transformação aí da superconexão, todo mundo se conectando, né? Vem de Orkut, por exemplo. A gente viveu no Google a companhia do Mobile First, todo mundo com celulares altamente conectados, e a gente está vivendo agora, e o Google desde 2016 fala muito de ser uma companhia AI First. A transformação que a gente está vivendo com a inteligência artificial, ela é muito poderosa, talvez seja a transformação mais importante que a gente já viveu, não falo só de comunicação, talvez a gente tenha que colocar a inteligência artificial aí do tamanho da invenção da energia elétrica mesmo, vários estudiosos já colocam desse ponto, quando a gente fala de IA generativa e tudo mais. Mas trazendo para a nossa conversa, a inteligência artificial ela pode ser fundamental e pode ser uma tremenda aliada, e já tem hoje as plataformas e ferramentas para ajudar a mídia, para ter mais eficiência na mídia, para ser menos xizinho e ser muito mais assertivo nessa jornada que ela é cada vez menos linear. Ela pode ser fundamental na criação, hoje já tem modelos de tradução automático, já tem modelos de múltiplos assets. Os criativos ficam enlouquecidos quando vêm algumas possibilidades, por exemplo, de servir 20, 25 criativos diferentes. Eu não estou dizendo de criativos produzidos através de inteligência artificial, de criativos de fato criados por eles, mas entendendo os momentos dessa jornada. Tem um momento que eu atendo chocolates, por exemplo. A indústria de chocolates adora falar em appetite appeal. Numa grande TV conectada, tem aquele chocolate escorrendo, lindo, aquela imagem focada, aquele estilo bonito, que talvez não faça tanto sentido no celular. E a inteligência artificial pode fazer isso de maneira automatizada, entender esses momentos da jornada. Então, acho que é fugir um pouquinho, sim, te respondendo das buzzwords, das palavrinhas, e ir mais para esse entendimento profundo, através de dados, e usar a tecnologia para ela ser uma grande aliada na estratégia, para nos ajudar nesse caminho estratégico, seja na criação, seja na mídia, e essencialmente, Rafa trouxe aqui, eu adoro uma frase que fala que é impossível você melhorar o que você não consegue medir. Mensuração é isso, assim. Então a gente fala muito de mensuração moderna, a gente precisa mensurar, a gente precisa medir antes, a gente precisa ter as métricas corretas, a gente precisa colocar a mesma régua para todo mundo, e no momento que a gente faz isso, que a gente encontra a melhor forma de mensuração, a gente vai lá e a gente consegue melhorar algo que a gente de fato mediu. Sensacional, Cássio. Nosso tempo acabou. Super obrigado foi fantástico. Nós vamos pedir Muito bem, obrigado, pessoal. Obrigada, gente.